Eu estava pensando no que falar para vocês. Pregar para crente é uma tarefa muito desgastante, né? Crente velho, então, aí que complica, gente. O cara quer ser bem servido, quer... Igual parece aquele repórter, aquele crítico de gastronomia, o Ego. Parece o Ego, né? Quando senta no restaurante e diz, surpreenda-me, né? Parece o Ego, rapaz. Você tem que surpreender o cara e é horrível. A gente vive um momento muito difícil, as pessoas com muita exigência, querem tudo, querem do bom e do melhor. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas têm muita, mas muita certeza das coisas. E quando a gente tem muita, mas muita certeza das coisas, ou a gente é um tolo, ou a gente é louco, ou a gente é apenas mal informado mesmo. É verdade. Muita convicção, muita certeza, dão a vida pelas coisas. Calma, gente, relaxa. Quem é de mais idade sabe que é assim, né? Vai devagar, rapaz, vai devagarzinho, vai com calma, foge das paixões da juventude, rapaz. Complicado. A gente conseguiu até polarizar as coisas, e o cara, eu sou de cá, eu sou de lá, e tá, rapaz. Quem oferece, parece time, né? Time, torcida, time. O juiz não viu, o árbitro não viu a falta, mas o gol foi a favor do meu time. Não importa, eu comemoro. Todo mundo fica quieto, o jogador fica quieto. O jogador sabe que ele fez falta, ele sabe que ele errou, mas ele comemora e você comemora junto porque foi o seu time. Não importa, bobo foi o outro time, bobo foi o juiz que não viu. E a gente transporta isso para a vida. O importante é que meu time vença, a qualquer custo, a qualquer preço. Certezas, convicções. E é complicado, irmãos. O pessoal fica pegando no meu pé. Antes, eu já falei isso aqui, antes o pessoal pegava no meu pé porque falava que eu era contra alguns pensamentos do governo. Eu falava, não, a Bíblia diz, mas não, que não sei o quê, blá, blá, blá. Mas não, mas a Bíblia diz, mas que não sei o quê. Era muito complicado. Jovem, cheio de certeza, cheio de convicção. Não, a Bíblia, não. E o pessoal ia abençoar lá o presidente, depois foi a presidente, e os evangélicos todos faziam curriola para lá para abençoar a presidente, e tirando foto. Cantores gospel iam lá e abençoavam e oravam pelo presidente. Mudou. Aí a gente fala algumas coisas da Bíblia, cara, mas você está indo contra o governo, eu era contra o outro, agora sou contra esse governo também, meu Deus, peraí, cara, você não sei o quê. Aí as mesmas pessoas que iam lá orar, abençoar aquele governo, vão orar e abençoar esse. Eu disse, peraí, aí antes você é de direita, agora não, você é de esquerda. Mas peraí, cara, eu não movi do lugar, você que foi de lá para lá, eu estou no mesmo lugar. Você estava ali, jogando pedra aqui. Aí você foi para outro extremo e agora joga pedra aqui. E diz que eu que mudei. Não, cara, eu não mudei. Calma, rapaz. Tem um treco doido, rapaz. O pessoal chega a dizer, é impossível, um crente não pode ser de esquerda. É impossível um crente ser de esquerda. Aí o outro vai e fala assim, é impossível um crente assinar embaixo das loucuras que a direita está fazendo. É impossível. Um crente não pode ser de esquerda, um crente não pode ser... Mas para, gente. Isso é algo infantil. Você consegue medir a infantilidade do cristianismo das pessoas por isso.
Elas querem definir quem é e quem não é crente. Se você tem tal atitude, você é crente. Se você tem tal atitude, você não é crente. E a gente fica aí jogando todo mundo no inferno, tirando outros do inferno que já estavam lá. E a gente acha isso maravilhoso. Mas isso demonstra que nós somos infantes, meninos espirituais e que não aguentam, não suportam o alimento sólido. Não consegue deglutir, não consegue discernir o alimento sólido. Aí quando você vai para a Bíblia e diz, Jesus chamou um cara chamado Simão, o Zelote, para ser um discípulo, andar com ele, estar com ele, aprender dele. Simão, o Zelote. Zelote era aquele grupo extremo dos fariseus que queria destruir o governo dominante. Simão, o Zelote. Cara, é o extremo do terrorismo. Os caras eram... É tanto que quando o imperador Tito vem, não era imperador, era general, os zelotes tentando dar um golpe e acabar com... Gente, coisa de louco. E Jesus chama, vem. Você pode ser meu discípulo. Não serve para ser crente, não serve para ser da igreja, mas serve para ser meu discípulo. Legal, né? Aí Jesus vai andando mais na frente e encontra um cara que estava lá cobrando imposto. O cara totalmente favorável ao governo, cobrando imposto para pagar para Roma. Olha, e Jesus olha o cara, Mateus, e fala, vem, me segue. Não serve para ser crente, não serve para ser de igreja, mas Jesus disse, serve para ser meu discípulo. Mas Jesus, Simão e Mateus estão em extremos totalmente opostos. Extremos totalmente opostos. Como pode esses dois te seguirem? Mais ainda, como você pode se misturar com essa corja? Se tu és o Filho de Deus? Cara, existe mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a sua vã filosofia. Você desconhece a sabedoria de Deus, você desconhece os caminhos de Deus. E as pessoas vão criando ideias maravilhosas e chega ao ponto de dizer assim, você não pode criticar, você não pode criticar. E o Senhor fala, não, discina, julgue as coisas, discina. Você tem que discernir, você tem que olhar, você tem que julgar. Porque se você é espiritual, você discerne todas as coisas. Você discerne o que é e o que não é. Ou seja, a gente acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina, porque somos meninos. Pensamos como meninos, agimos como meninos, e tudo discorre como meninos. Mas a gente precisa chegar a ser homem, a ser grande, e abandonar as coisas de menino. E é interessante, porque eu estava pensando em falar para vocês algo disso, de coisas que vem chegando na igreja, e vai contaminando, e vai fazendo parte até da forma como a gente interpreta a Bíblia, vai fazendo parte das pregações, tomando púlpito, tomando as canções. Você começa a ver essas coisas nas canções, e você vê, peraí, mas isso aí não faz parte do cristianismo. Isso não faz parte do cristianismo. Mas já está impregnado, já é comum. E quem vai crescendo, nascendo na fé, se convertendo, já encontra aquilo ali e acha que isso é normal, é assim mesmo. Mas não é, irmãos. Isso aconteceu no primeiro século do cristianismo. Muitas seitas surgiram, muitas ideias foram surgindo e foram chegando, se aproximando do cristianismo, utilizando-se dos postulados do cristianismo para poder fazer frente e ganhar adeptos, não é? O gnosticismo é algo assim, não é? O gnosticismo tinha até cara de cristianismo, você olhava para ele, parecia cristianismo. Os caras falavam de Deus, falavam até de Jesus, não é? Os caras aceitavam, é bonito falar de Deus, falar de Jesus, é cristão. Não é? Porém, o gnosticismo era uma praga.
uma praga que foi tomando a igreja. E mostrava assim, ele dividia o mundo em dois, não é? Existe o mundo perfeito e existe o mundo profano, quebrado, caído. É o pensamento grego, né? Dualismo grego. Existe o mundo ideal e o mundo real, não é? E o que importante é o mundo ideal, o importante é a vida espiritual. O que importa é a vida espiritual. A vida física, os relacionamentos, o corpo, não importa tanto porque o corpo é desse mundo, é terrenal e o corpo vai passar. Então, o que você faz no corpo não afeta muito, porque o importante é o espírito. E é engraçado que a gente vê esse pensamento, porque ele é recorrente, não é? O importante é o teu coraçãozinho, irmão. Deus sabe que você brigou com a sua esposa, Deus sabe que você, a secretária lá no trabalho, lá, você não resistiu, Deus sabe, mas o importante é o teu coraçãozinho. Deus sabe que o teu coração é dele. É estranho isso. Ou seja, o que no mundo real, aqui no corpo, isso não tem tanta importância. O importante é o mundo do espírito. O importante é que você busque a Deus, que você está buscando a Deus. Mas e o que você faz com o corpo? A tua forma de viver, a sua ética. A sua ética. Existe o certo e o errado. Não, mas o importante é que Deus sabe. Deus sabe que o meu coração é dele. Isso é que é importante. Parece aquela música popular, né? Eu estou fazendo amor com outra pessoa. Mas o meu coração, ele vai ser para sempre seu. Então, a gente precisa explicar bem claro o que é ser cristão, o que é o cristianismo, porque senão a gente pensa que isso é cristianismo. E João, o apóstolo, ele se preocupou com isso, quando o gnosticismo vai tomando a igreja no primeiro século, e muita gente acha aquilo uma coisa moderna, né? Bonita, que legal, que pensamento. Nunca havia pensado isso antes, porque nunca vi isso na Bíblia, gente, que coisa maravilhosa, porque não está lá, não está na Bíblia, por isso você nunca viu, né? E os caras achavam maravilhoso, e João vai e escreve uma série de epístolas. A gente chama de epístola, mas é mais um tratado, né? Um tratado teológico, que são as 3 epístolas de João. Vai falar sobre isso. E ele diz o propósito, por que ele está escrevendo isso. Abre lá em 1 João. 1 João. 1 João não é o João, lá, o João dos evangelhos, não. É o João que tem o número 1 na frente, lá perto de Apocalipse. 1 João. Ok? Abre lá em 1 João. Capítulo 5. Encontrou? 1 João, capítulo 5, versículo 13. Eu estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Se você tem celular, é só apertar ali no ícone ali, trocar para a NVI, você acompanha bem. Eu acho que ali está a ARA 2000, a ARA 93, ARA 93. É a ARA 93, aquela ali. Eu estou na NVI, joia? Vamos lá? 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Olha o que ele diz, né? Eu escrevi, e ele diz para quem que ele escreveu. Ele não escreveu isso para todo mundo. Ele escreveu para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, né? Eu escrevi isso para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esse é o final da primeira epístola. Ele está concluindo e ele explica a razão dele ter escrito. Eu escrevi isso para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Para que vocês saibam que vocês são salvos. Para que vocês saibam que são seguidores de Cristo. Porque se você não tem bem delimitada a área, o que define alguém como cristão, o que define alguém como salvo, você pensa que tudo está salvo.
Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. Mas a gente vai engolindo. Porque canta de Deus. É tão bonito, canta de Deus. Deus, ele falou de Deus. Ele falou, se falou de Deus, é de Deus. Está com a gente. E, irmãos, nem sempre é assim. Então, o apóstolo João, ele vai escrever para definir, para que esses cristãos entendessem o que era um salvo. E a gente vai começar lá no primeiro capítulo. Está lá em 1 João 5, volta para o primeiro capítulo. 1 João 1. E ele começa com uma pequena passada naquilo que todo o cristão já sabia, que é o Evangelho, né? Ele vai explicar o que era a vinda de Cristo. E não dá muito detalhe, porque é uma coisa que todo mundo já sabia. Vai lá, encontrou 1 João 1, diz: o que era desde o princípio, e aqui ficou legal, né? O que era desde o princípio, ou seja, aquele que estava desde o início de todas as coisas, e o princípio aqui é arre, né? Arre. Ele vai falar o mesmo princípio que ele disse no Evangelho de João. No princípio criou Deus os céus e a terra, está lá em Gênesis, e ele repete isso em 1 João, no Evangelho de João. Ele vai falar desse princípio que refere-se a Gênesis, ou seja, antes da criação, Jesus já existia. Joia? Ele é o que a gente chama de pré-existente. Se ele existe antes da criação, ele é Deus. Poxa, gente, que bacana. Dá uma moral para mim, dá uma moral para o pregador aí. Ele é Deus, porque ele já existia. Só que os gnósticos da época lá diziam que não, Jesus foi criado, né? Ele não estava na criação, isso foi depois. Mas não, João vai dizendo logo, não, o que eles estão ensinando está errado. O que era desde o princípio. Aí ele continua, o que temos ouvido e temos visto. O que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos. E é legal que isso lembra quando eles são... Pedro, João, o pessoal lá todo preso, e eles são atormentados ali, né, pelos líderes religiosos. Eles são admoestados a não falar mais desse nome de Jesus. E Pedro vai falar, mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e... Viu? O que temos ouvido e o que temos visto. É o testemunho. Eu tive uma experiência pessoal. Esse Jesus que é antes da criação, nós tivemos uma experiência pessoal com ele. Então, isso diz uma coisa bacana para o cristão, né? O cristão é alguém que teve uma experiência pessoal com Cristo. Não é uma adesão intelectual. Eu descobri que ser cristão é a melhor coisa do mundo. O cristão não rouba, não cheira, não fuma, mas come, não é? O cristão é legal, é gente fina e tal. Então eu quero ser cristão porque eu quero ser gente fina como cristão, não é? É bom ser cristão porque está dando voto, cristão vota em cristão, né? Então eu vou ser cristão porque eu recebo voto, né? É bom ser cristão porque a minha mãe fica mais tranquila, então você pode aderir à causa cristã por N motivos, mas um cristão de verdade é alguém que teve uma experiência pessoal com Jesus. Um dia você foi tocado por ele. Um dia você sentiu o teu pecado, o seu flagelo, você sentiu que você estava perdido, você sentiu que era uma folha seca caída no chão, que ia para onde o vento te levasse. Um dia você experimentou isso e falou, Jesus, me salva, eu preciso da transformação da minha vida, eu já não aguento mais essa vida de estar afastado de Deus, indo para o inferno. E você teve essa experiência que é algo sobrenatural.
É uma manifestação do Espírito de Deus que se chama o novo nascimento, que não nasceu apenas da água e do Espírito, nasceu de Deus, além da água e do Espírito e de Deus. Você entende isso? Então, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Como assim? João fala que eles e os apóstolos tocaram nele. Pois, gente, não dá um frisson, um negócio legal, não? Caramba, legal mesmo. Tocaram. Gente, peraí. A gente falou antes que ele era Deus, não falou? Ele é Deus. Deus se fez um de nós. E os caras puderam tocar em Deus. Gente, só pensar. Moisés, só de ver a glória de Deus depois que já tinha passado, ficou velho e a cara dele ficava igual vagalume. Eu não posso deixar, não, posso não, que senão você vai morrer, você não vai aguentar. Você aguenta, não aguenta não. Fica aí no buraquinho na rocha aí, que depois que eu passar, você dá uma olhadinha de longe, dá umas olhadinhas assim, ó, no retrovisor. E, rapaz, o rosto dele brilhava e envelheceu. Aí imagina o João falando isso. Ele estava no meio da gente, aquele mesmo que Moisés queria ver, estava no meio da gente. A gente tocou nele, abraçou. João chega a dizer que ele colocava a cabeça no peito de Jesus. No peito de Deus. Deus se fez um de nós. Isso é extraordinário, irmãos. Dá um negócio, as nossas mãos apalparam, tocamos nele. Os gnósticos diziam que não é bem assim, é que Jesus, existe o Espírito do Messias, existia o Cristo, a pessoa do Cristo, e quando ele foi batizado nas águas, aí o Espírito do Messias veio sobre ele, entrou nele, e na hora que ele ia ali morrer no Calvário, que ele ia ser crucificado, o Espírito do Messias saiu dele, e aí ele morreu. É assim que os gnósticos explicavam. Por isso, muitas pessoas querem barganhar com Jesus, chama Jesus meu amiguinho Jesus, Jesus. É Deus, cara. É Deus. Se apruma aí, cara. Você está falando de Deus, cara. Tem gente, a nossa teologia está tão infectada de tanta bactéria que a gente até esquece isso, que Jesus é Deus. Aí assusta quando você vê Jesus tomando uma toalhinha, se cobre com a toalhinha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Não dá um treco estranho? Deus vem e lava os pés dos caras. Pedro fala, não vai lavar meu pé. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo. Não, eu que tenho que lavar teu pé. Não, você não tem parte comigo. Isso para a gente é forte, gente. Deus se fez um de nós, se revelou tal como Ele é. Ele disse para os discípulos, quem é maior? O que está sentado à mesa enquanto o outro serve? Ou o que serve à mesa? Quem é maior? O que está sentado à mesa ou o que serve à mesa? É o que está sentado que é o maior, né? E Jesus fala, mas eu entre vós sou aquele que serve à mesa. Eu sirvo a vocês. E ele vai, o ó do Borogodó, não é que ele nos sirva apenas. É o que ele vai dizer para a gente, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim, da mesma forma, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Quando eu lavei o seu pé, você agora está limpo e você pode fazer isso com o teu irmão. Isso é muito legal. Por quê? Porque nós muitas vezes queremos fazer as coisas para Deus.
E Deus fala, não, faz para o teu irmão aí do lado. Isso é complicado, irmãos. Isso é complicadíssimo. Porque a gente quer Deus, é comunhão com Deus, é meu Deus, meu... Eu vou falar de cântico, porque cântico é uma forma bacana de doutrinar a igreja, né? A gente doutrina a igreja com os cânticos. Infelizmente, a coisa está assim, desse jeito. Os cânticos todos é o meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu. A mim, para mim, meu, mim, comigo. Não tem mais o nosso Deus, o nosso Pai. Acabou. O pão nosso, então, irmão, se você quer pão, nem conte o teu desejo de pão para o próximo, porque ele vai querer anular o teu desejo de colocar para baixo. Você não vai conseguir ter pão, não, irmão. Não conta o teu sonho de ter pão para o outro, não, irmão. É desse jeito a coisa. E não, irmão, o pão é nosso, é de todos nós. Então, as nossas mãos apalparam, segue lá no versículo 1, com respeito ao verbo da vida. E é legal isso. A mensagem é a respeito do verbo da vida, o Logos. Logos. E é legal, o verbo da vida, aqui no texto no original é bacana, Bessa. O Logos, João vai usar essa palavra. Vou falar. É a palavra que é o referente no hebraico de davar. Davar? Palavra. A palavra, foi feito pela palavra, a minha palavra. Você vê os profetas falando da palavra, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Quando os profetas falam da palavra de Deus, está falando de davar. João, quando ele vai explicar isso, ele usa a palavra logos, que ele está escrevendo em grego, não é em hebraico, ele está escrevendo em grego. Ele está dizendo que Jesus é essa palavra. Ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E ele usa aqui uma expressão bacana. O verbo da vida, ou seja, a palavra da vida. E a vida aqui não é... Ele não usa a palavra bios. Ele não usa bios, physis, nada disso. Ele usa zoe. É a mesma palavra referente do hebraico quando Deus sopra em Adão o fôlego de vida. Soprou a vida em Adão. No grego seria a palavra zoe. Jesus é essa palavra da vida. E não é a vida, a tua vida, a vida, é a vida de Deus, que é transferida para o homem, para que ele se torne alma vivente. É esse Jesus, é dele que se está falando. Então, parece que João, para explicar o que é ser um cristão, ele fala, você precisa retornar às origens. Volta ao princípio, volta, né? Faz aí uma recordação de tudo lá atrás e vem cavando para frente de novo. Versículo 2. Aí já fala dessa zoe, né? Dessa vida. Versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida, a mesma zoe, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Rapaz, essa vida se manifestou entre nós. E nós testemunhamos, nós falamos do que vimos e ouvimos para vocês, e vocês creram, e vocês não creram apenas porque vocês quiseram, vocês creram porque foi uma ação do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E você foi quebrantado, você se deparou com quem você era. Como diz o falecido irmão, escravo do pecado, quem era eu? Escravo maltratado, assim éramos nós. Nós fomos assim, nos deparamos com a realidade da nossa vida e nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos.
O Espírito Santo operou em nós essa regeneração, esse novo nascimento. Uau, foi manifestada a nós a mesma vida que foi manifestada aos discípulos. É a mesma vida, a mesma Zoe que veio e os discípulos viram. Essa mesma vida se manifestou em mim e em você. O próprio Cristo, o próprio ungido, hoje mora em você. E tem crente que nem se impressiona. Deus mora em você. E você nem liga. Você prefere o teu iPhone, acha o teu iPhone mais maneiro do que Deus morando em você. Que é isso, cara? Você se impressiona mais com um iPhone novo do que com a realidade de que Deus mora em você. E o teu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, isso é extraordinário, irmãos. Versículo 3. Ele continua falando do Cristo, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E aleluia, glória a Deus, glória a Deus, gente. Puxa, gente, que maneiro, eu estou aqui, gente, que show de bola. Isso é muito bacana, isso é poderoso, irmão. Isso é pentecostal, irmão. Verdade, irmão. Olha só o que ele está dizendo aqui. Sabe o que é comunhão? Comunhão. Não comum grandão. É quase um comum grandão. Mas comunhão vem de comum, de comungar. Nós temos algo em comum. Temos algo em comum. Então, quando Cristo foi anunciado a nós, e nós, pelo Espírito Santo, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos abrimos e nos convertemos ao Senhor, nós agora temos comunhão com aqueles que fizeram a mesma coisa. E é legal, porque a mesma comunhão que os apóstolos tinham é a mesma comunhão que nós temos uns com os outros. A mesma comunhão que Jesus tinha com os apóstolos é a mesma comunhão que nós temos uns com os outros. Versículo 3 ainda, continua. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É Ele que é o centro, que une todos nós e nos faz ter coisas em comum. Nós comungamos nele. É Cristo que é o eixo central que nos une, irmãos. Pessoas tão diferentes, tão esquisitas umas das outras, de classe social totalmente diferente, irmãos, cor de pele, totalmente esquisito. Assim, quando eu fui para a tribo indígena uma vez fazer um trabalho com tribo indígena, foi muito engraçado. As pessoas com um hábito alimentar totalmente, tudo diferente, mas existia ali um cara que era crente, ele que nos introduziu para a gente ir lá evangelizar a tribo. Que coisa bacana, nós tínhamos comunhão, não falávamos a mesma língua, não era da mesma cultura, morava em um lugar totalmente diferente, nunca tinha visto aquele cara na vida, mas tinha algo nele que tinha em mim também, que dava um ciricutico no outro. Eu acho assim que o mais estranho para mim foi quando eu fui para a Ásia. Quando eu viajei para a Ásia, irmãos, eu vi o mundo de cabeça para baixo. Que coisa de louco, irmãos. É tudo diferente. Você vai para lá, os caras vão para lá. Você pensa assim, os caras pensam tudo lá. É tudo virado, irmãos. É tudo estranho. Os valores são outros. Mas quando nós encontramos aqueles que comungam na fé, dá esse ciricutico igual. Nós nos aceitamos, nós nos amamos e nós nem sabíamos falar um com o outro. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Os cristãos têm comunhão um com o outro. Mas, irmãos, nos últimos tempos, a gente tem abandonado os irmãos por ideologia. A gente prefere aqueles que têm a mesma ideologia que a gente do que aqueles que têm o mesmo Cristo que a gente.
Entrou bactéria na parada aí, né? Tem alguma coisa errada. Igrejas que se separaram nesses últimos anos, irmãos. Racharam. Irmãos que foram embora. E outros que estavam cheios de acerto. Eu estou certo, porque não pode ser um cristão desse jeito. Gente, calma. Isso tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Ideologia, política, tudo isso passa, uma besteira, irmão. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco tudo isso passa, irmão. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece. Nós precisamos preservar esse vínculo da paz, da comunhão entre nós, irmãos. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vivam desse jeito, porque isso vai fazer com que a nossa alegria seja completa. Os apóstolos trabalharam, foram açoitados, se esforçaram para que o evangelho chegasse até cada um de nós. Quantos missionários pagaram caro para chegar aqui, açoitaram, afrontaram, largaram família, largaram tudo, para que você hoje estivesse sentado no banco dessa igreja? E agora o cara fica cheio de bobeirinha que não pode. Eu não converso com fulano, porque fulano não é do meu partido. O fulano é que não sei o que lá. Para, irmãos. Foi pago um preço caro. Deus deu a vida de muitos servos melhores que você. Muito crente melhor que você morreu. Morreu para que você ouvisse, para que você visse, para que você tivesse a mesma experiência. E agora ele fica de bobeirinha. Que morra, mas eu não vou. Para, irmãos. Versículo 5. Diante do que ele falou, ele vai dizer aqui no versículo 5: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Os gnósticos diziam que Deus é luz, mas o mal também foi ele que fez, então ele tem uma sombrinha também. Então tem uma sombrinha em Deus, né? Uma trevinha. Deus aceita certas coisas, porque infelizmente fazer o quê, né? É o que temos para hoje. Eu lendo isso aqui, eu lembrei, sabe de quem? Da época de Neemias, quando Neemias volta lá na Babilônia, para Suzã, e quando ele retorna para Jerusalém, Tobias estava morando no templo. Tinha um quartinho para Tobias no templo. Tobias jamais, a Amalequita jamais poderia nem pisar na congregação de Israel. E o ímpio tinha um espaço no templo para ele viver. Consegue imaginar isso? Um ímpio morando no templo, tendo comunhão com o sumo sacerdote, uma comunhão com todo mundo. Irmão, não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Deus é luz, não há engano. E isso para a gente é forte, porque a gente, quando joga futebol, a gente esquece disso, né? Até que na quadra, os caras jogando futebol, passou perto, não foi nem falta, mas o cara se joga. Rola, igual esse Neymar. Irmão, Deus é luz, não há treva nenhuma nele, irmão. Com notinha por dentro ou por fora? O desconto é por dentro ou é por fora? Para com isso, irmão. Vou colocar. Você quer que eu coloque o desconto na nota ou vai ser um desconto para o teu patrão? Você fica com. Entende essas coisas, irmão? Deus é luz e não há treva alguma nele. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Te amo, te quero, Senhor, te quero, te amo, te amo, te amo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Quantos de nós, irmãos, passa por luta porque quer se manter fiel ao Senhor, no seu emprego, na sua família,
Eu tenho comunhão com Deus, eu não posso romper essa comunhão, eu tenho comunhão com Ele, eu não posso romper. Deus está em primeiro lugar na minha vida, não posso. Gente que perde emprego, gente que perde um montão de coisa, porque não pode. Se eu tenho comunhão com Deus, eu não posso ter comunhão com as trevas, eu tenho que andar na luz. Versículo 7, o versículo 7 vai lá, olha o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você viu como esse versículo é duro? Você viu como esse versículo, ele machuca a gente, irmãos? Reparou isso? Machuca, irmãos. Se andarmos na luz, ou seja, eu quero andar na luz, eu quero fazer a vontade de Deus, Quanto mais você faz a vontade de Deus, quanto mais você anda na luz, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você entende a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você faz suas práticas devocionais, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem comunhão com o próximo. Pegou? Quanto mais você busca a Deus, mais você tem comunhão com o próximo. Peraí, pastor, quanto mais eu busco a Deus, eu tenho mais comunhão com Deus. Não. Se você não tem comunhão com Deus, você não é de Deus. Você não tem parte com Ele. Você já tem comunhão com Ele, comunhão plena. Ele já se entregou por tudo, e de todo a você, Ele já mora em você. Então eu vou consagrar mais para ter mais comunhão, não, você vai ter que consagrar para entendê-lo mais, compreendê-lo mais, mas Ele já mora em você. Então, quanto mais você se consagra, mais Deus te empurra para perto do outro. Quanto mais você se consagra, quanto mais você busca, quanto mais espiritual você é, mais Deus vai te aproximando do outro, do teu irmão. Isso é assustador, irmãos. Por que é assustador? Porque foi isso que Cristo fez. Ele deixou os céus para me encontrar. Aqui não era o seu lugar. A cruz não era dele, era minha. Ele levou sobre si o meu pecado, a minha dor. E Ele veio morar em mim, ter comunhão comigo. E agora que Ele mora em mim, Ele fala, faz a mesma coisa pelo outro. E quanto mais você busca Deus, mais perto do outro você está. E isso para a gente, volta a louvor. Eu estava conversando com um grupo aqui atrás outro dia. Pensa num louvor aí, de comunhão. Eu sou com você, no amor. Ok. Pensou num louvor de comunhão aí? Joia. Agora pensa num louvor de comunhão que tenha 1 ano que foi composto. A composição é de 1 ano. Essa composição de Eu Sou Um Como Você tem quantos anos? 20 anos? 30 anos? 30 e poucos anos. Azaf Borba, né? 30 e tantos anos por aí, né? Quando lançou de 30 e tantos anos. Pensa num louvor de comunhão que tem apenas 1 ano que foi composto, que compuseram. 1 ano. Que toca na rádio aí, que tem 1 ano. Você lembra de algum? Não, né? Ok. Um que tenha só 2 anos. Um louvor que a gente cante aí que tenha só 3 anos de comunhão. Irmãos, volta o versículo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós não temos desejo de cantar de comunhão, se nós não louvamos a Deus, elogiamos a Deus pela comunhão que Ele proporcionou para nós, há uma grande possibilidade que nós não estejamos andando na luz. Há uma grande, não estou falando que seja, não estou fechando, não é uma certeza, mas é um alerta. Pode ser que nós não estejamos andando na luz, porque o que João diz para a gente é que se você anda na luz, você vai querer ficar perto do outro, vai sentir o ciricutico pelo outro. É igual na pandemia. Antes da pandemia, ninguém cantava nada de louvor, ninguém queria abraçar, ninguém nada.
Pintou a pandemia. Ai, que saudade de abraço. Mentiroso. Tem vergonha. Passava longe do irmão. Ai, essa máscara que me impede. Para. Agora, quem fechar a igreja, a gente não pode evangelizar. Você nem evangelizava. O Depan fazer evangelismo direto, você nem ia. Ah, para, irmão. Para com esse negócio. A gente precisa andar na luz. E como é que eu vou dizer? Um indicador de que nós estamos andando na luz é que eu não aguento ver o outro. Eu vejo o outro e falo, irmão, dá um abraço aqui, beleza aí, bate aí, vamos lá. É isso aí, eu quero estar em comunhão. Porque luz vai me fazer ir por perto do outro, ter comunhão. E o mundo saberá que Cristo foi enviado pelo Pai se nós nos amarmos uns aos outros. O grande impacto do evangelismo, ele se consolida quando o pessoal vem para cá e vê a comunhão que há no nosso meio. Aí o cara chega aqui e é igual o clube, é igual, ninguém fala com ninguém. Irmãos, se dissermos que não, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, para a gente tentar terminar isso aqui. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Você não é santo. Você não é puro. Você não é santo, você não é puro. Ah, mas eu tenho Jesus, mas você não é santo. Dá mole, você vê, você peca, você erra, você falha. É que a gente mente bem, irmãos. A nossa máscara não vem de agora. Antes da pandemia a gente já tinha uma máscarazinha, irmão. É verdade, essa máscara está cobrindo a máscara real. Que isso, Paulo? Pastor ali, ele lutar, a gente pinta e borda. Quando ela ouvir isso, eu estou enrolado. Mas é verdade, irmãos. Versículo 9. Assim como o pecado nos torna todos iguais, ou seja, todos nós éramos pecadores e fomos libertos por Cristo, isso nos dá mais comunhão, ele vai dizer que eu preciso continuar confessando o meu pecado. Eu não posso ficar cultivando o pecado. Não posso. A igreja, a nossa comunhão não pode ser um espaço de cultivo do pecado. Agora é pop, não pode ter criação de pecado aqui no nosso meio, irmão. Não pode. Tem que cortar, desmatar tudo, igual o Salles, corta tudo, corta os pecados todos, joga fora, irmão, queima esses pecados. Vamos lá, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É lindo, irmãos. Explicação isso. Eu peguei aqui uma folha para explicar isso. É como se fosse assim a sua vida, cheia de pecado. A tua ficha corrida lá na delegacia do céu. Puxa a ficha dele aí, anjo. Nó. Misericórdia. Até ele pegou dinheiro da mãe dele e não devolveu. Meu Deus. Mas diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Ah, como é que Ele perdoa? Ele vai lá, perdoado, escreveu lá, perdoado. Pronto, está perdoado. Aí, se você cometeu um erro, puxa a ficha dele, foi perdoado disso tudo, cara. Você é reincidente, você não é réu primário, né, pastor Carlos? Não é réu primário, tem fichinha lá, né? Tá fichado, tá fichado, amigo. Você tá fichado, te perdoei isso tudo e você de novo na lama. Ah, para! Não, mas o versículo não diz isso. Lê comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer o que mais? Nos purificar de toda injustiça. É como se Ele pegasse os seus pecados e fizesse isso, ó.
acabou. Aí ele pega uma folhinha branca nova, uma folhinha nova, e fala: vá, e não peques mais. Peca mais não, irmão. E se você pecar, você é réu primário de novo. Aí, pastor Carlos, aí, réu primário, não tem ficha. Puxa a ficha dele lá. Uau. Porque dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas você ainda é pecador. Não pense que você é melhor que o outro, que você eu sou mais santo, eu sou pastor, eu como pastor, eu sou mais santo. Não é. Versículo 10 para terminar. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se eu digo que não tenho pecado, eu estou falando que Deus está mentindo. Deus, o senhor está mentindo, eu sou bom, hein? O senhor está errado. Todo mundo aí pode te abandonar. Eu não, hein? Eu vou até a morte contigo. Minha vida darei por ti, Senhor. Sou o cara. A gente faz como se Deus fosse mentiroso. Todos nós somos iguais, irmãos. Como cristãos, nós precisamos entender que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tudo isso que eu falei, eu queria que você refletisse na tua vida. Como está o seu cristianismo? O seu cristianismo está crescendo? Ou você se alegrou e está feliz em ser um menino na vida cristã? Você está preparado para as coisas sólidas da Bíblia, da palavra, que Deus compartilhe com você coisas pesadas que Ele quer fazer nesse mundo? Ou você diz: não, Senhor, não, essa responsabilidade o Senhor dá para outro, para mim. Como é que está a tua vida cristã? Eu quero fechar com a gente orando, refletindo sobre isso. Eu queria que você fechasse seus olhos. Fundo musical é gostoso aqui. Cadê a irmã do tecladinho? Tecladinho para os irmãos chorar, é bacana. Bota uma musiquinha de tonzinho menor. Que bem choroso. Aí os irmãos começam a chorar. Pastor gosta de ver os irmãos chorando, é legal? Tonzinho menor, assim, gostoso, que toca lá no coração. Vocês sabem que o pastor gosta de ver irmão chorando, né? Vamos demais. Vai, na maldade, vai lá, irmão. Tonzinho menor, assim. Quero voltar ao início de, sei lá, alguma coisa aí. Vai lá. Irmãos, aí, onde você está, feche seus olhos e começa a falar com Deus. Se você precisa de renovação espiritual, se você precisa de um fortalecimento, que o Senhor te dê entendimento das coisas, se você está disposto a amadurecer, a crescer, como uma criança que está no colo, você está disposto: não, pai, eu quero largar o colo, eu quero andar com as minhas próprias pernas e fazer a tua vontade. Você não quer mais ser aquela criança que fica só na mamadeira, não, você quer mais. Você quer servir, você quer trabalhar, você quer glorificar o nome do Senhor, você quer que outros também experimentem o que você experimentou. Vai falando com Deus, vai entregando a tua vida para Ele, colocando diante dEle. Senhor, mensagem longa, mensagem estranha, inusitada, mas que o Senhor renove a nossa fé. Não a nossa fé para receber, não a nossa fé para ganhar, não, mas a nossa fé para obedecer a tua palavra, a nossa fé para sermos cheios do Senhor, ao ponto de entendermos que o Senhor veio morar em nós, e que a tua luz nos faz ter comunhão uns com os outros, e isso faz com que a gente possa perceber que nível está a nossa espiritualidade. Ajuda a gente, Pai, nessa manhã, que a gente vá para casa remoendo essa palavra. Nos nossos encontros com os outros irmãos, a gente possa remoer essa palavra junto com os irmãos, conversar sobre isso, e como igreja a gente possa ser fortalecidos para cumprir a obra que o Senhor tem para a PIB de Trindade. O Senhor plantou a PIB de Trindade porque o Senhor tem um propósito para essa igreja, e o propósito vai além de sermos abençoados. O propósito está
está em sermos uma bênção para esse bairro, uma bênção para esse município, uma bênção para essa cidade, para esse país, uma bênção por onde nós andarmos. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida.